E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara teu coração que eu vou trazer um super especial, pois de um momento histórico que vive o xadrez, com o recorde quebrado ontem pelo gênio argentino de apenas 10 anos de idade, Faustino Ouro, se tornando o mestre internacional mais jovem da história do xadrez. Todo o mundo para completamente para acompanhar essa façanha. Muitos já estão dizendo que Faustino será o melhor jogador da história. Será que isso vai acontecer? Nós estamos na torcida forte por aqui. Vou trazer nesse vídeo uma análise de uma partida marcante que mostra muito do xadrez do Faustino, jogado agora no fechado de Barcelona, uma partida sensacional e inacreditável, e também a matéria publicada ontem na plataforma do chess.com falando sobre esse recorde do Faustino, comparando o quão na frente está o Faustino de Magnus, Nakamura, Caruana, com a mesma idade. O vídeo é completamente imperdível. Fica de olho. A matéria já começa com a manchete: Faustino Ouro se torna o mestre internacional mais jovem da história do xadrez com apenas 10 anos de idade. A matéria é do norueguês Utarji e ele começa escrevendo lá, ó: aos 10 anos de idade, o jovem mestre FIDE Faustino Ouro, que inclusive ele também se tornou o mestre FIDE mais jovem da história, agora quebra esse recorde virando o MI, apelidado de mestre do xadrez, tornou-se o mestre internacional mais jovem da história, conquistando a última norma hoje em Barcelona, na Espanha. O prodígio argentino é um dos apenas 3 jogadores a conquistar esse título antes de completar 11 anos de idade. Ouro permaneceu invicto ao longo das 9 rodadas do evento, que se passou no Clube de Xadrez em Barcelona, que ocorreu de 26 a 30 de junho na cidade espanhola. O garoto de apenas 10 anos venceu 4 de suas 6 primeiras partidas, empatando as 3 últimas, com uma pontuação final de 6,5 pontos em 9 partidas jogadas. O jovem argentino terminou empatado em primeiro lugar com o mestre internacional Cristian Hernandes, meio ponto à frente do grande mestre Hipólito, que, diga-se de passagem, o Faustino arrebatou o grande mestre Hipólito na primeira rodada desse torneio. Fica de olho como a matéria segue. Embora Faustino Ouro tenha conquistado a norma, não foi uma tarefa fácil, pois enfrentou uma forte pressão e teve que defender posições inferiores nas 2 últimas partidas, especialmente contra o mestre internacional chileno, o Fernando Gomes. A gente noticiou essa partida e foi uma verdadeira guerra mesmo, dentro das 64 casas na última rodada, ó lá. No final, o empate foi suficiente para garantir a terceira norma de mestre internacional do Faustino Ouro, apenas um mês depois de conquistar a sua segunda norma em Medellín, na Colômbia, no continental das Américas, e a primeira norma foi obtida na Argentina em outubro. E olha que interessante a reação do Faustino após o empate na última rodada e conquistar o recorde de MI mais jovem da história. A matéria traz isso também, olha lá. Após o término da partida, o garoto de 10 anos não comemorou. Foi visto calmamente assinando a sua súmula e saindo da sala de jogos ao lado do pai. Foi assim que o Faustininho reagiu. A matéria traz também 3 nomes que conquistaram essa façanha antes dos 11 anos de idade. O Faustino conquistou o recorde aos 10 anos, 8 meses e 16 dias. O prodígio argentino cumpriu todos os requisitos para o título de mestre internacional, aguardando agora a aprovação formal da Federação Internacional de Xadrez, que é a FIDE. Ele já havia ultrapassado facilmente os requisitos dos 2.400 de rating, quando por pouco não conquistou a norma no Festival de Xadrez em Madrid, que aconteceu no mês anterior. E traz também aqui os detentores do recorde antes do Faustino, olha lá. O jogador mais jovem da história a virar MI antes era o grande mestre norte-americano hoje, né, o Misha. E em segundo lugar, 17 dias mais velho que o Misha, nós tínhamos ali Praggnanandhaa. A tabela traz aí a classificação, né, dos jogadores mais jovens a chegar nessa titulação de MI. Fica de olho, Faustino Ouro lidera esse ranking hoje, seguido ali do Misha, Praggnanandhaa. Observem também que tem alguns jogadores que a gente não conhece, então o fato de tu ser o mais jovem não quer dizer que tu vai chegar ao título do mundo ou a nada disso, mas por questão estatística, a maioria dos jogadores, olha lá, são jogadores realmente que chegam na ponta, no topo. Como a gente pode ver ali, ó, o Sindarov na 5ª colocação, o Gukesh, que vai disputar o título do mundo, o Carequinho, olha lá, Abdu. Então, jogadores que chegam realmente na ponta. Então, isso aqui já é um termômetro de que o Faustino pode sim chegar que sai no futuro ao título do mundo. A matéria segue. E temos a comparação também de qual idade os jogadores da elite chegaram nesse título de mestre internacional. Fica de olho. O Faustino foi com 10 anos. E o Nuruga?
o Magnus, olha lá, em comparação com o Magnus, o Noruga conquistou o título aos 12 anos e 7 meses. Ou seja, 2 anos depois do que o Faustino já tem. Quiçá, aos 12 anos, o Faustino já esteja se tornando grande mestre. Então vejam que a curva de evolução é realmente assustadora. Seguindo por ali, ó, o Firuja conquistou esse título aos 12 anos e 9 meses. Wesley So, aos 12 anos e 10 meses. Nakamura, aos 13 anos e 2 meses. Enquanto o Caruana conquistou aos 13 anos e 4 meses de idade. A matéria traz também a atualização do rate que vai sair aí na feed no final do mês. O Faustino vai para 2.419, então assim, é uma crescente assustadora. Temos aqui também o gráfico comparando a evolução de rating do Faustino com os jogadores da Elite. O Faustino aqui tá em verde, olha lá no gráfico, olha a trajetória dele. Temos aqui Magnus em azul, em amarelo nós temos o Nakamura e em vermelho o Caruana. Então o Magnus supera em crescente de rating tanto o Naka como também o Caruana, mas ele perde em desempenho pro Faustino Ouro. Tudo isso é de cair da cadeira. A matéria traz também o pronunciamento do Nakamura em relação a tudo isso, esses recordes. Olha lá, ouro faz parte de uma tendência em que as crianças aprenderam xadrez durante a pandemia. Alcançam os seus títulos em idades ainda mais jovens, quebrando recordes a torto e a direito. E o Naka disse: isso é algo que acho que veremos mais à medida que o tempo passa. Muitas crianças avançando em direção ao título de MI e Grande Mestre. E talvez até mesmo ao mais alto nível também de xadrez. Olha que interessante. Jogadores que começaram a jogar durante a pandemia, disse o Nakamura em um vídeo no YouTube. O pai do Faustino Ouro, o Alejandro Ouro, compartilhou a história de como o filho aprendeu a jogar xadrez aos 6 anos de idade, depois que ele abriu uma conta no chess.com a pedido da sua mãe, a Romina. Durante o lockdown da pandemia, eles precisavam encontrar uma maneira de impedir que o filho chutasse uma bola e quebrasse coisas na casa. Veja, Faustino tava ali, boleiro, quebrando as plantas da mãe dele, falou: vamos dar um jeito nesse guri, bota ele aí pra jogar xadrez, que é um pouquinho mais tranquilo, ele fica parado ali. E aí veio a surpresa. E a matéria segue dizendo que o truque, olha lá, claramente funcionou, pois ele se apaixonou pelo xadrez e após apenas 1 ano jogando ativamente, chegou no rating de 2.000, que é um rating super alto, tá? Para esse período curto aí de aprendizado. Foi também nessa época que ele começou a fazer transmissões ao vivo, em espanhol, com a WM Ivete Garcia, diretora de conteúdo do Chess Kid, do chess.com. E ela disse, olha lá, desde que conheci Faustino Ouro em 2021 e o vi jogando suas primeiras partidas, soube que estava diante de um gênio do xadrez. O que mais destacou foi o amor que o Faustino tinha pelo xadrez. E na matéria fica bem claro que os pais do Faustino Ouro não pressionaram ele para esse recorde, nem para nada disso. Vejam que era uma vontade do garoto, não de chegar no recorde, mas sim no título de MI. Olha o que a matéria diz. No entanto, os seus pais têm repetidamente enfatizado que não pressionam o filho e que não estão atrás de recordes, disse Alejandro Ouro, o pai do Faustino. E segue aqui nesse pronunciamento: Romina e eu não nos importamos, não estamos atrás do recorde, mas ele quer o título de mestre internacional. E isso é mais importante para ele que quebrar o recorde, porque na sua mente não é capaz de mensurar isso. Então o Faustino quer o título de MI, conquistou o título, e o recorde, ele veio como uma consequência que, tudo bem, se veio, vamos agradecer, não tem problema, né? E olha que interessante como é o hábito do Faustino em relação ao treinamento. Isso aqui é surpreendente. Fica de olho. Primeiro treinador de ouro, hábitos de trabalho como um jogador de 2.600. É assim que o Faustino tem treinado. Olha o que diz a matéria. No ano passado, a família mudou da Argentina para Barcelona, na Espanha, para que o filho pudesse focar em sua carreira de xadrez. Parece que valeu a pena, já que Faustino Ouro ganhou cerca de 100 pontos de rating desde então. No mês passado, também foi revelado que um grupo de empresários anônimos, junto com a Federação de Xadrez Argentina, lançou o que é descrito como um plano sem precedentes para apoiar financeiramente o Faustino e, claro, a família também. E olha aqui como segue a matéria. Ouro agora tem um total de 5 treinadores apoiados através do programa. Um deles é o seu treinador original, o mestre internacional argentino, o Jorge Rosito, que descreveu para o chess.com um talento único e que tem a sorte de contar com todo o apoio dos seus pais. Inclusive, na matéria, tem aqui também um pronunciamento do Rosito. Olha lá, o que mais tem surpreendido ultimamente é a sua capacidade de trabalho.
os hábitos de trabalho dele são de um jogador de 2.600 de rating, o que realmente impressiona porque ele tem apenas 10 anos, disse aqui o mestre internacional argentino. E a matéria segue com o pronunciamento do Rosito. Rosito diz que já treinou muitos jogadores em toda a América Latina, mas nunca gostou tanto de treinar como agora. Rosito diz: não sei como descrever, sinto que um anjo caiu do céu, estou vivendo em um filme. Nunca preciso repetir nada pro Faustino 2 vezes. Sua rapidez e desejo constante para vencer qualquer um. Trabalhar com Faustino é como um sonho e um filme que ainda não consigo acreditar. Sinto-me muito abençoado por ter acompanhado esse filme desde que Faustino tinha 6 anos de idade até agora, que ele tem 10 anos. Ele é uma pessoa maravilhosa. Algo a destacar é que ele nunca foi arrogante. Ele é muito humilde, muito engraçado e poderia falar sobre o Faustino por horas. Um gênio completo. Como vocês viram, é a história do xadrez diante dos nossos olhos. E hoje eu vou trazer uma partida marcante que aconteceu no Fechado de Barcelona, uma das partidas que colocou o Faustino nesse recorde de mestre internacional mais jovem da história. Ela foi jogada contra o mestre francês Samuel Malca e fala muito sobre o estilo do genial Faustino Ouro. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E a peleja começa agora, Faustino Ouro de Brancas contra o mestre francês, o Malca, e o Faustininho botou a solidez do peão-dama que ele vem jogando aí nas últimas partidas dele. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, porque eles entram nesse momento no gambito da dama, e uma coisa que acontece muito quando um jogador mais experiente pega um jogador mais jovem, que é jogar uma linha mais rara. Então, olha lá, cavalo de BD7 jogado aqui pelo mestre francês, ao invés de bispo E7 roque, que é muito mais natural. O que ele tá dizendo? Que vai pegar o Faustininho pela teoria. Como vocês podem ter reparado, o Malca chegou atrasado nessa partida. O primeiro lance dele foi já gastando ali mais de meia hora no relógio, mas ele vai tentar tirar o garoto de qualquer preparação. Aqui vem a surpresa. O conhecimento técnico do Faustino é algo assustador, como vocês vão ver. Ele passou o bispo para F4 fora da cadeia de peões para jogar E3, veio a tomada em C4, E3 é natural para retomar o peão, e o Malca joga B5, que é pau e pedra. Só que guerra! Um lance como esse, segurando o peão de C4. A ideia do francês é que ele tá sacrificando o B5, o Faustino tomou, e no futuro as pretas podem tentar criar contra-jogo por essa coluna B. É uma posição super caótica, tu ganha tempo também para trazer o bispo para essa diagonal, é outra ideia que as pretas vão utilizar. O Malca que jogou cheque, e agora, claro, tu não pode tirar o rei. Deixar o rei no centro é compensação para as pretas. O Faustino tomou o peão, voltou o cavalo para C3, e aqui vem a complexidade dessa posição, que é uma preparação do francês, não há dúvidas. Olha esse lance, ele ameaça tomar o bispeto e pressiona em C3. E aqui vem essa surpresa do conhecimento do Faustino. É algo de outro planeta. O Faustino joga o da máquina, que é o lance A3, que inclusive parece um erro nesse momento. Rafael, isso aí tem que ser um erro. Olha lá, tá dando em C3 e vai perder a torre. Será? Olha o que tem planejado aqui o Faustininho. Porque o Malca tomou em C3, e claro, tu não pode tomar o bispo se não cai o cavalo. E o que tu faz aqui? E se tomar o cavalo, eu tomo aqui cheque, perco a torre. Olha o que jogou o Faustino, o da máquina. Isso aqui é um lance brilhante. Porque eles estão numa posição bem mais rara, e o Faustino consegue compreender a posição com profundidade. Assustador isso. Veja que o Faustino nem gastou tempo no relógio, estava dentro do conhecimento técnico dele, de uma posição bem mais rara. Aqui, parece que é um lance terrível, porque tu coloca a dama na diagonal do bispo, cravada ali na diagonal do rei, só que a ideia é que o Faustino tá recuperando a peça dele, ou tomando o cavalo, ou tomando o bispo. Aqui, o Malca, ele tomou em A3. Vejam que se ele tirar o cavalo, eu tomo o bispo. E se tu tirar o bispo, eu tomo o cavalo, recupero a minha peça e depois retomo em C4. Então o francês falou, o bispo cai, mas cai atirando. O Faustino retomou por aqui, mantendo o ataque no cavalo. Cavalinho E4, totó na dama e dama C2, tá lá, toca o cavalo, ameaço tomar em C4. Bispo B7 é um lance natural de desenvolvimento que defende o cavalo num posto avançado, e o mais natural é tomar aqui. Mas não foi o que jogou o Faustino, jogou de novo o da máquina. Ele aproveita, olha lá, o bispo solto para ganhar um tempo de desenvolvimento com torre B1. Então é tudo muito refinado. Bom, bispo D5 foi jogado, e agora sim o Faustino toma em C4 e falou, vamos pro jogo, preparo o meu roque e não vou inventar a roda, jogando ali o que parece mais natural. C5 jogado agora pelo francês, ele mantém o rei no centro mais um pouco, ele vai botar aqui de preto uma ideia super agressiva mais uma vez, tá? Ele pressiona agora o centro, o Faustino roque,
Então, olha lá, não inventa a roda, segue jogando o normalito e G5 jogou o francês. É um lance agressivo, como também foi o B5. Então ele tá propondo aqui uma avalanche de peões pra cima do rei do Faustino. Faustino não se impressionou, tomou em D5 atacando a torre e veio a retomada, agora ele defendeu o bispeto. E C4 é a ideia do francês, criando agora um peão passado. É um dos temas que as pretas vão colocar nessa partida, com o rei ainda no centro. O Faustino falou, não tem problema, lá começa a atacar a base dessa cadeia de peões aqui. Cavalo B6 segurando tudo, o Faustino dobra na coluna B e depois de roque, A4, preparando A5. E pode abrir essa coluna, a torre pode se infiltrar na sétima, tu perde um pouco do controle de D5. C3 jogado agora pelo francês, dizendo que o peão passado tem que avançar. E agora o Faustino joga um lance muito lógico nessa posição, que é tentar tirar o cavalo do posto avançado, que defende o ponto de C3. Como? O Faustino deixa claro que cavalo E5 para F3 é o plano dele. Se o cavalo sai, tu perde o peão aqui. Observem que o francês ele percebeu a ideia e defendeu de torre o peãozinho avançado e passado. O Faustino jogou o F3 e depois da troca vem aqui o lance F6 também tirando o cavalo do jovem talento de um posto avançado. O Faustino passou o cavalo para G4 e a tática toma conta dessa partida com o lance dama E7. Por quê? O francês ameaça H5, se o cavalo sai, tu perde E3 com cheque. Cuidado, porque o teu rei tá meio vulnerável aqui. E mais uma vez, o Faustino mostra como se joga xadrez. Ele não defende a ameaça do adversário. Ele cria uma nova ameaça, ele joga o lance A5 e falou, e agora, meu guri, pra onde tu salta o teu cavalo? Tá caindo aqui, pode estar caindo em C3 também. Olha o que jogou o francês, ele jogou o cavalo C4 e é tática completa. Porque tá sacrificando o peão de D5, C3 tá caindo, mas tudo é envenenado. Tu não pode tomar nada disso. E o Faustino percebeu. O Faustino jogou nessa posição, torre na sétima, como manda Ninzovic. Rafael, mas calma lá. Por que não pode tomar em C3? Porque tu leva um duplo. Olha lá, um duplo nas torres, a dama defende o cavalo em A3, é problema. E tu não pode tomar também em D5, porque a ideia do francês é tomar em E3. Aqui virou um caos na terra, porque agora quando tu retomar a dama por, a dama tá se infiltrando, o peão tá passado e super defendido. E se tu tentar jogar a cravada do cavalo, é uma capivarada sem fim, porque o cavalo toma a torre defendendo a dama e aqui tu tá completamente perdido de peças brancas. O Faustino viu tudo, botou a torre na sétima, gritou, vamos, porque temos de ir. O francês já se apurava muito no relógio, jogou torre C7 propondo as trocas, o Faustininho trocou, e agora ele toma o peão de C3 em boas condições, olha lá. Então ele botou tantos problemas que o francês acabou não conseguindo segurar o peãozinho de C3, que era o peão passado. Claro que o peão de A5 tá caindo também, veio essa retomada. O Faustino entrou em um final, e é um final super promissor para as brancas, porque tá muito ativo. Vejam que tem ideias de torre B5, que inclusive a máquina diz que é o melhor, mas o Faustino jogou o número 2 da máquina, que também é super bom. Toca o cavalo, ameaça o peãozinho de A7, o francês aqui jogou o lance F5, tentando rebater essa ameaça do Faustino. Veja que não é fácil jogar. Por que ele jogou F5? Por que só não defendeu o cavalo segurando o peão? Porque tu vê que vai tudo por água abaixo. Tu leva esse na orelha e aqui tá perdido. Olha lá, cavalo ameaçado, se o cavalo sai, tu perde o peão na sétima, e logo em seguida D5 tá fraco também, e tu não tem torre C8 pra defender o cavalo, porque tá caindo em F6, ou seja, vai tudo por água abaixo. Aqui tu entende a decisão do francês de tentar combater com iniciativa essa posição, só que aqui o Faustino vai entrar numa linha bem crítica, ele joga cavalo H6, e depois de rei G7, esse cavalo tá caindo, esse também, o Faustino toma aqui com o cheque, cavalo cai, mas cai ganhando um peão, e depois de torre por cai assim, que a posição é perdida. Final é completamente perdido para as pretas. Tá caindo esse. Se a torre volta para defender, cai D5. Foi isso que aconteceu. Jogou torre F7 segurando o peão da sétima. Agora caiu o peão central. E aqui é completamente perdido. É tudo hora extra. Porque agora o Faustino vai simplesmente, olha lá, começar a avançar os peões dele sem muita dificuldade. Segurou aqui, avançou os peões. Botou esse plano de botar o rei em H2. Onde acaba os cheques do adversário. Tu vai ganhar com esses 3 peões passados aqui. E não vai ter dificuldade aqui o gênio argentino para converter esse finalzinho. É só avançar. Vai avançando, tudo é serão do francês a partir daqui nessa posição. O Malca abandonou essa partida. Mais uma das partidas impressionantes do Faustino dentro do fechado de Barcelona. E tá no ar mais uma precisão impressionante do Faustino, que nas últimas 29 partidas não fez nenhuma abaixo de 90%. É algo fora da 10 anos de idade. Comenta aí embaixo, será que Faustino Ouro pode ser campeão do mundo? Nós estamos aqui na torcida forte. A máquina marca aqui como uma imprecisão para as pretas o lance F5.
Segundo as máquinas, melhor era cavalo C4, mas aqui a posição já era toda lomba abaixo, tá? Não teria mais como salvar esse negócio. Tu pode até botar uma certa dificuldade, mas salvar, tu não salva. Seguimos de olho e na torcida por este gênio que vem aí chocando completamente o mundo do xadrez. Se tu gostou do resumão e da análise, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.